Começa agora mais um Palestra em Casa. O tema do programa hoje é suicídio. Muitas pessoas cometem suicídio por considerar-se uma pessoa infeliz. Confira a reflexão que Stella Picasso fez sobre esse tema e também sobre reencarnação. Alguém já fez um bem aqui? Alguma caridade? Já? Eu tenho certeza. E já repararam que felicidade é fazer o bem? Que não é somente a parte material que nós fazemos caridade. Uma palavra amiga, um aperto de mão, um abraço. Tudo isso nos traz uma alegria muito grande. Isso também é felicidade. Uma outra observação também, quando Jesus disse que a felicidade não é deste mundo. Então, nós podemos entender que existem outros mundos mais felizes que a Terra. E que a felicidade nesses mundos é muito mais plena, é muito mais constante. Então, se existem outros mundos habitados, esses espíritos que lá habitam, então são espíritos que já evoluíram, porque todos nós fomos criados por Deus igualmente, tivemos o mesmo ponto de partida para a nossa evolução. Então esses espíritos estão lá pelo seu próprio merecimento. Agora, assim também nós, na medida que nós vamos evoluindo espiritualmente, moralmente, nós também vamos merecer estar no mundo melhor. Nós estamos aqui, nesse planeta, vinculados a ele temporariamente, até nós atingirmos uma determinada perfeição que esse mundo pode nos dar. Agora, se nós formos verificar, até o nosso próprio planeta também está evoluindo, tanto fisicamente quanto moralmente, de acordo com os habitantes que aqui estão. E a Terra, segundo os espíritos iluminados dado a Kardec, está passando por uma transformação física, como nós todos estamos vendo no rádio, na televisão. E o nosso planeta não está destinado a servir de penitência, de penitenciária ou de purgatório para nós eternamente, não. Nós estamos vendo o nosso planeta evoluir e progredir, como ele evoluiu ao longo dos tempos que passaram. O nosso planeta já foi um planeta primitivo. E hoje está um planeta melhor, só que de provas e de expiações. Nós também já entendemos, através da doutrina espírita, que o nosso mundo vai passar para um mundo chamado de mundo regenerador, onde a dor ainda vai existir, mas com menos intensidade. Ele também vai passar para um mundo superior. E isso vai acontecendo, obviamente, muito lentamente, na medida que os habitantes desse mundo, do qual nós todos estamos inseridos nesse contexto, evoluírem. Porque um planeta evolui, se torna um planeta feliz, de acordo com a evolução dos habitantes desse planeta. Então, na medida que a população, a humanidade, nós todos formos evoluindo, nós vamos também auxiliando esse planeta nessa sua evolução. Por isso que todo esforço nosso de nos melhorarmos moralmente vai ser benefício para nós mesmos. Porque a Terra, o nosso planeta, ele vai servir de morada para nós, para muitas e muitas encarnações.
Por isso que nós devemos até conservar esse planeta, melhorar esse planeta em todos os sentidos, porque ele vai ser a nossa morada para muitas e muitas encarnações. Por isso que nós não devemos nos desanimar, porque os benefícios serão para nós mesmos. Agora, um outro assunto. Quando nós temos uma dor, nós procuramos um médico, o remédio para a nossa dor física, até emocional. Agora, qual é o remédio para os nossos sofrimentos? E o Evangelho, segundo o Espiritismo, tão esclarecedor, nos diz que o remédio para os nossos males, para os nossos sofrimentos, ainda é a fé. Vejam que a fé, a pessoa que possui a fé, que é essa confiança em Deus, nosso Pai Criador, quem tem fé se sente muito mais fortalecido, encorajado para suplantar as suas dificuldades. Disse Jesus assim: a fé transporta montanhas. Isso é de uma forma simbólica, obviamente não vamos ao pé da letra. Isso simbolicamente representa a força que é termos fé. A fé, ela conjuntamente com uma prece sincera, não aquela que sai apenas pela boca, mas aquela que sai do nosso coração. Essa fé nos traz o sustentáculo que nos dá força, que nos dá coragem, que nos dá inspiração para podermos suplantar as nossas dificuldades. Agora, o que é que nos traz a infelicidade, a tristeza, a melancolia? O que é que nos traz? Existem tantos desafios que nos trazem tantas infelicidades, não é mesmo? Então, o que nos causa a infelicidade, por exemplo, é a falta da compreensão dessas leis divinas. Outra infelicidade, por exemplo, que nos causa uma tristeza profunda, é a desencarnação de um ente querido, principalmente quando é uma criança ou quando é um jovem. Outra coisa que nos causa infelicidade é uma doença indesejável. Os problemas de relacionamentos também nos trazem tanta tristeza. Obviamente que todos nós, independente de conhecermos a doutrina espírita ou não, nós sofremos através da dor, porque ainda não compreendemos profundamente o verdadeiro significado da dor, qual é o objetivo da dor. Obviamente que ainda sofremos por não sabermos ainda aceitarmos a dor. É difícil para nós, por exemplo, aceitarmos, se somos pais, aceitarmos a desencarnação de uma criança, de um filho, seja ele criança ou adolescente. É uma dor muito profunda que nós sabemos e já percebemos, porque já temos passado por isso dentro da... Agora, com a doutrina espírita, que é uma doutrina de muitos esclarecimentos, e é uma doutrina consoladora, ela nos explica que esses entes queridos que já partiram para a espiritualidade, eles permanecem conosco, porque a vida continua. Nós estaremos ligados a esses entes queridos pelos laços do amor, do afeto que temos a ele, porque o amor nunca acaba. Nós sabemos também, e já compreendemos,
que essa distância que estamos deles é temporária. E isso vai nos consolando, e isso vai nos esclarecendo para podermos compreender as leis. Porque a desencarnação é realmente uma lei natural. Realmente, estatísticas mostram que o número de suicídios no mundo está muito alto e aumentando a cada dia. E nós da doutrina espírita que estudamos, que tentamos compreender a reencarnação, a outra vida, o outro lado da vida, o que pensamos, né? Como refletimos através disso? Por conta de pessoas que querem modificar a sua vida, que não estão satisfeitas com a vida que levam, com a vida que estão vivendo e tentam tirá-la. Será que o ser humano não precisa estar mais perto de Deus? Não precisa buscar mais Deus? Será que o chamado para a prece, para a reflexão interior, para a sua melhoria interior não precisa ser mais berrante, não precisa ser mais importante na vida de cada um, ou daquele que às vezes nós podemos procurar ajudar de alguma forma e nos negamos de estender a mão? O suicídio é um assunto muito delicado hoje em dia, até para se pensar e para se comentar, por conta dessa necessidade espiritual que tanto estamos falando. Se a gente começa a entender que a vida não acaba, que tudo continua, que não existe melhoria por conta de tirar a própria vida, talvez as coisas comecem a ficar diferentes. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com muito mais Palestra em Casa. Voltamos a apresentar o Palestra em Casa. Márcia Margarete fala sobre o suicídio e do quanto é doloroso para a família tocar nesse assunto. Assista. Dentro dos temas atuais, e ele é profundamente importante que a gente fale dele. Como disse o nosso amigo Ricardo, o título é O Suicídio. Suicídio. Por que falarmos deste tema? Por que tocarmos nesse assunto que é doloroso para o familiar, que é doloroso de sabermos que alguém, né, pôs cabo à sua vida, não é? É trazer grandes reflexões. Então nós precisamos sim falar sobre esse tema, nos entendermos sobre esse tema, para que a gente possa cada vez menos ter este ato dentro da nossa sociedade. No mundo todo estamos falando disso, né? Então, os dados estatísticos nos colocam que acontece um suicídio a cada 5 minutos. Mas sabe-se também que este número não consta de uma realidade, não é real. Porque há casos em que a criatura não tem o sucesso da sua intenção na hora e que vem a desencarnar depois de alguns dias em consequência da sua tentativa de suicídio. Então, este número, 1 a cada 5 minutos, é aqueles que têm, né, entre aspas, o sucesso da intenção. Mas sabe-se que este número não é muito maior. Chega-se a dizer que para cada suicídio que se tem o tal do sucesso, o resultado, houveram outras 10 tentativas. Então, nós multiplicamos esse número por 10, né? E as pessoas se chocam com isso, e é para dizer, olha, quantas pessoas retornam à pátria espiritual por esta situação? Não é? Um número extremamente alto. Dizem os estudiosos também, e vale aqui nós sempre falarmos isto, que na verdade a criatura que vai praticar este ato e que consegue, ela está gritando, está pedindo, está realizando um pedido de socorro, de ajuda. E ela tem em si, por mais estranho que possa parecer, um desejo de viver.
ela está querendo simplesmente viver uma outra vida. Ela quer mudar a situação que ela está. Ela tem um desejo dentro de si de que a vida se modifique de alguma forma. E às vezes, por falta de coragem, então acha que se matando, colocando fim à sua existência, ela encontrará alguma coisa ou então não encontrará nada. Se ela tiver a ideia materialista de que é só um corpo, então acabando o corpo, ela nada encontra, os problemas de alguma forma estariam resolvidos. Quais são as causas que levam as pessoas a cometerem este ato? Desemprego, fracasso profissional, problemas financeiros, a desilusão, doenças, depressões orgânicas, por exemplo, aquelas após parto, depressões psíquicas por causa de uso de drogas, aqui colocado álcool, enfim, as drogas tóxicos também, porque logo depois do êxtase da ação da droga, e caem o rendimento, depois vão se sentir culpados. Então, isto muitas vezes leva ao suicídio. E doenças mentais. E é interessante que por doenças mentais, o número é baixo. Somente de 10% a 20% dos casos é por total desequilíbrio mental. Os outros todos têm uma causa. Qual é o tipo das suas falas? Ou do que deixam de alguma forma escritos, ou alguém ouviu dizer, ou então, qual é o tipo de fala? Como é corriqueiro a sua fala? Vale aqui nós analisarmos cada uma delas. Geralmente deixam escrito: desculpa, eu não consegui. Traz para nós a reflexão de que esta criatura não se sentiu valorizada, não se sentiu com forças para encarar o problema que ele estava envolvido. Problema que ele talvez tenha criado com as próprias mãos. Uma outra fala é: tive um bom motivo. Geralmente eles acham que o motivo que os leva a praticar este ato é real, é verdadeiro. E nós vamos refletir também sobre isso. Atentem agora para esta frase: eu não deveria existir. Esta frase é comumente dita ou deixada ou falada durante o seu espaço de comunicação pelas crianças e jovens. As crianças que veem os conflitos de família, pais e mães discutindo e muitas vezes colocando a culpa naquela criança, ela se acha que então se ela sumir, se ela não existir mais, e nós estamos vendo um grande número de jovens e crianças indo praticando esta situação. Se nós tivermos que conversar, pais e mães, se nós temos que acertar as nossas desavenças, tomemos cuidado do que é que nós temos que falar. Com quem está observando o que estamos falando? Cuidem de olhar ao redor. Crianças que estão num ambiente de muitos gritos, elas se sentem culpadas. E às vezes essa frase, eu não deveria existir, reflete exatamente isto. Ninguém resolve problema tirando a própria vida. Muito pelo contrário. Já ouvimos falar dentro da doutrina espírita do Vale dos Suicidas. Um lugar temeroso, triste, até amedrontado para certas pessoas quando pensam em alguma coisa ruim ou nesse nível de tirar a própria vida. E a realidade é que nós montamos uma energia em volta de nós, pela nossa mentalidade, pelo nosso pensamento, que vai exatamente nos colocar ou no local ou na condição que estamos vibrando, que estamos pensando. Por isso a importância do pensamento, a importância do que a gente está vibrando e transmitindo. Toda vez que pensamos
em alguma coisa desse tipo, como tirar a própria vida, como tirar a vida de um semelhante, como de alguma forma agredir a lei divina, nós temos que pensar também na causa e no efeito, na lei de ação e reação, que também é lei divina. Se tudo que fazemos, se tudo que pensamos nos dá um troco, tanto para o lado bom como para o lado ruim, para quê? Por que vamos tentar aumentar ainda mais os nossos problemas? Não podemos nos iludir achando que se tirarmos a própria vida, vamos resolver todos os problemas. Isso não existe. Se nós já estamos estudando até um certo grau, até um certo nível, a doutrina espírita e queremos nos considerar espíritas, precisamos pensar, sim, o porquê estamos aqui, o porquê sofremos, o porquê passamos por certas coisas que nós mesmos acarretamos, que plantamos e estamos colhendo no momento. Nenhum sofrimento é em vão se soubermos aproveitar, se soubermos ficar sem reclamar, sem falar coisas que possam nos levar a prejuízos maiores, porque a palavra atirada é como uma pedra. Dificilmente ela vai voltar da mesma forma para a gente, no mesmo lugar, tudo igualzinho. Você atirou uma pedra, você atirou uma ofensa, você atirou um ato contra Deus. Não adianta, você vai ter que responder sobre isso. Então temos que pensar muito mais antes de nos revoltarmos, antes de acharmos que podemos fazer justiça com as próprias mãos. Se somos merecedores de passarmos por certas coisas, mesmo grandes sofrimentos, através de doença, através de catástrofes, através de acontecimentos que vamos vendo no dia a dia, aí na mídia, no rádio, na TV, é porque de alguma forma temos que nos melhorar através disso. Muitas vezes pedimos para passar certas situações. E se não temos força, achamos que estamos falindo nisso, vamos segurar na mão de Jesus, vamos trazê-lo até nós e pedir aquela força que sabemos que temos através da prece. Quando elevamos o nosso pensamento, quando colocamos Jesus pertinho de nós como amigo e conversamos ali, face a face, dizendo dos nossos problemas, essa força vem de alguma forma. Temos nossos amigos espirituais que nos ajudam, basta que demos uma oportunidade e saibamos ouvir o que eles estão colocando nos nossos ouvidos. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Palestra em Casa. O tema do programa de hoje é suicídio. Assista à reflexão feita por Tereza Felipe sobre o assunto. Estamos aí realizando os temas atuais. E o suicídio é um tema sempre atual. Infelizmente, ainda é um tema bastante atual. Num planeta em que nós vivemos, devido à nossa inferioridade moral, à nossa falta de conhecimento espiritual, devido à falta da criatura buscar Deus, buscar a espiritualidade, ocorre ainda aquele desespero, aquela dor pungente que a criatura não suporta e entende que, através do suicídio, ele irá resolver todos os problemas. Entretanto, nós temos conhecimento de dois fatores que são irrevogáveis na nossa vida. Não há como mudá-los. É o nascimento e a morte. Por que é que nós nascemos? Nascemos aqui na Terra, como nasce-se em outros mundos, para evoluir, para crescer. Porque aquele que não conhece a espiritualidade não tem a noção de que nós somos centelhas divinas de Deus, nosso Pai Criador. Cada um de nós é uma luz do Pai, pequenina, e muitas vezes ofuscada totalmente pelas nossas imperfeições. Mas para que se faça essa luz, para que cresça o nosso potencial espiritual, nós somos encaminhados, nós aqui presentes, no planeta Terra.
E para cá viemos com um único objetivo: progredir, evoluir, crescer espiritualmente. Mas aí vocês poderão estar perguntando, mas a nossa vida é tão cheia de complicações às vezes, não? Não temos dúvida disso. Quantos problemas, quantas desilusões, quantos dissabores, quantos aborrecimentos, quantas situações difíceis de serem resolvidas. Por que tudo isso ocorre conosco se nós somos parte integrante da criação que é Deus? Porque nós somos criaturas que vamos evoluir e, devido à nossa imperfeição, fomos nós mesmos que arrebanhamos esses problemas. Fomos nós mesmos que os criamos, até inconscientemente. E diante desses problemas que nos afligem, nós pensamos assim: é difícil solucionar, eu não aguento mais. Quanta dor, quanto desespero, eu não mereço passar por isso. O que nos falta nesta hora? A fé no Criador, a fé em Jesus. Parar, meditar, procurar resolver dentro de si próprio aonde que eu estou falhando. Nós nunca pensamos nisso. Sempre colocamos a culpa em terceiros. Nós somos sempre perfeitos, entre aspas, o que não é verdade. Nós nunca nos achamos culpados de nada. São sempre os outros que nos causam problemas. São sempre os outros que nos fazem derramar lágrimas. O desespero é a causa de terceiros. Será que é verdade? Aonde está a nossa humildade? Aonde está a nossa posição de espíritos, filhos de Deus nosso Pai, filhos eternos da sua criação, e que naquele momento nós esquecemos deste Criador? Porque ao invés de entrarmos em desespero, não buscamos, num momento, dentro do nosso próprio lar, no aconchego do nosso cadinho, que é o nosso lar, falar com Deus? Senhor, eu estou numa situação difícil. Abra a minha porta, ilumina o meu caminho. Faça por onde eu encontre a solução para as minhas dificuldades. E não colocar a nossa mente naquele trágico acontecimento: eu vou tirar a minha vida, eu vou me matar, porque eu vou resolver o meu problema morrendo. Meu Deus, que horror! Isso não existe. Não existe solução para ninguém nessa atitude trágica, drástica. Se a criatura, no momento em que ela começa a pensar desta forma, soubesse o que ela está atraindo para si naquele momento, porque ela está num momento de fraqueza espiritual. Se ela tivesse olhos para enxergar as entidades inferiores que dela se aproximam e querem que ela cometa esse ato, então começa a haver uma certa indução. Não faça. Por que não faça? É aquele incentivo. E a criatura começa a maquinar dentro da cabeça dela: mas eu vou fazer isso mesmo, porque a única solução para mim é a morte. Quando eu morrer, acaba tudo. Opa, será que acaba? Nós não somos eternos e imortais? Então não acaba. Qual vai ser o nosso destino após esse ato translocado? O que é que nós vamos encontrar do outro lado? Porque é interessante uma coisa: nós temos medo da morte, por quê? Instintivamente nós já sentimos que existe alguma coisa depois da morte. Isso na morte natural. Não é verdade? Todos nós sentimos um certo temor, um certo receio. Nós dizemos: não, eu não tenho medo da morte. Mas no fundo, parece que fica assim, às vezes, um certo receiozinho. Como é que vai ser? O que é que eu vou encontrar? Com quem eu vou me encontrar?
O que é que eu vou fazer? O que é que vão fazer comigo? Então, esta interrogação, esta dúvida, já é uma constante no sentimento de todos nós, através de uma morte natural, de um desencarne natural. Eu uso o termo morte porque eu sei que muitas criaturas não têm muito hábito da palavra desencarne, mas é o meu desencarne natural. Agora imaginem como fica a cabecinha daquela criatura infeliz, que por falta de fé e de coragem de enfrentar a vida, ele resolve tomar uma atitude drástica contra ele próprio. E, se for fraco, se não tiver uma proteção maior, com certeza ele comete esse ato. Quantos e quantos já o fizeram? Quantos e quantos entraram em desespero e se encontram em desespero até hoje no Vale dos Suicidas? É, o Vale dos Suicidas. Porque é para lá que os espíritos irão após praticar este gesto, esta barbaridade contra si próprio. Porque dizem-nos os amigos espirituais, os nossos benfeitores, e até as obras espíritas nos explicam e nos esclarecem esta verdade, que o maior pecado que o ser humano comete contra a lei divina, o maior pecado é o suicídio. Nem o assassinato, que nós condenamos tanto e ficamos horrorizados diante de certos fatos que nos arrepiam, nos assustam. Como é que a criatura teve coragem de fazer isto, aquilo, aquele outro? Não é tão grave. O suicídio é o maior erro que nós cometemos diante da lei divina. Usar nossas mãos para tirar nossa própria vida. Vida essa que não se esvai, porque ela continua. Tiramos a vida do corpo, mas não tiramos a vida do espírito. O corpo tomba, acaba. Como todos os corpos que tombam, irá um dia se desfazer no chão. Será alimento dos vermes, a grande transformação ocorrerá com ele como com todas as criaturas. E o nosso espírito, a nossa alma, como é que fica? Nós lemos recentemente em uma obra espírita a declaração de um suicida. Atirou-se de uma altura muito grande de um prédio. Infelizmente, ele que narra isso. Atirou-se de uma grande altura. Antes dele chegar ao chão, vocês vejam que é questão de milésimo de segundos. Antes dele chegar ao chão, ele estava arrependido e desesperado, ao saber que ele ia se estatelar lá embaixo, o que de fato aconteceu. Então vejam como a consciência da criatura desperta depois desse gesto, mas é um pouco tarde. O mal já foi feito. Antes de reencarnarmos, nós pedimos muitas coisas que às vezes não temos nem condição de aguentarmos. E a sabedoria divina, a misericórdia divina, pesa, mede exatamente aquilo que precisamos, para que nessa encarnação nós não percamos tempo, que nós possamos dar pelo menos um passinho na frente. E mesmo esses poucos pedidos nossos, porque sempre nós queremos nos apressar, nós queremos lá em cima, quando descobrimos o que fizemos, o que passamos em vidas passadas, queremos nos livrar de uma forma total daquilo tudo que fizemos. E mesmo isso que a gente pede e reencarna para passar, muitas vezes a gente não aceita. A gente começa a blasfemar assim, a gente começa a ficar agoniado com aquilo que estamos passando, mesmo sendo pequenos problemas. Achamos que não merecemos. Então temos que começar a dar valor à nossa vida, a dar valor a essa encarnação bendita, que é um presente de Deus para a nossa evolução, para a nossa caminhada. Nós vamos para um rápido intervalo, mas não saia daí, nós voltamos já já.
Estamos de volta. Vanilson Aguiar fala sobre o egoísmo, uma das maiores chagas da humanidade. Confira. No dicionário Aurélio, podemos definir melhor o que seria o egoísmo. É o amor excessivo ao bem próprio, sem muitas vezes consideração aos bens ou os interesses alheios. É o exclusivismo, que faz o indivíduo referir tudo a si mesmo. Egocentrismo, amor exclusivo e excessivo de si próprio, implicando muitas vezes na subordinação do interesse até de outrem ou até o seu próprio. Leon Denis, no capítulo 46, no livro Depois da Morte, diz o seguinte sobre o egoísmo. O egoísmo é irmão do orgulho e procede das mesmas causas. É uma das mais terríveis enfermidades da alma. É o maior obstáculo de melhoramento social. A avareza é uma das mais repugnantes formas de egoísmo, pois demonstra a baixeza da alma que, monopolizando as riquezas necessárias ao bem comum, nem mesmo sabe delas aproveitar-se. O avarento, pelo seu amor ao ouro, pelo seu ardente desejo de adquirir, empobrece os seus semelhantes e torna-se, muitas vezes, também indigente. A inveja e a cupidez que o atormentam sentenciam-lhe a existência penosa, que desespera quando vê o além-túmulo seus tesouros serem divididos por aqueles que aqui ficaram. Nas obras póstumas, Kardec também pôde codificar algumas informações na primeira parte, na página 221. O egoísmo e o orgulho têm sua fonte num sentimento natural. O instinto de conservação. Todos os instintos têm sua razão e sua utilidade, porque Deus nada pode fazer de inútil. Deus não criou o mal, mas foi o homem que o produziu pelo seu abuso, que fez dos dons de Deus em virtude do seu livre-arbítrio, do seu mau uso. Os homens não podem ser felizes se não vivem em paz, se não estão animados por um sentimento de benevolência, de indulgência e de condescendência recíproca. A caridade e a fraternidade resumem todas as condições de uma convivência social mais saudável. Também no Livro dos Espíritos, ainda na questão 916, tem um depoimento de Fenelon, que foi um dos espíritos que contribuiu significativamente para as obras. O homem quer ser feliz. Esse sentimento está na natureza. É por isso que ele trabalha sem cessar para melhorar a sua posição na terra. Procure as causas de seus males a fim de remediá-las. Quando compreende bem que o egoísmo é uma dessas causas, aquilo que engendra o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, os ciúmes, do qual ele, a cada instante, é vítima. O egoísmo é a origem de todos os vícios, como a caridade é a origem de todas as virtudes. Destruir um é desenvolver a outra. Tal deve ser o objetivo de todos os esforços do homem que quiser assegurar a sua felicidade aqui e no futuro. Quando a gente vê esses depoimentos desses nossos irmãos, a gente se reporta a Jesus, fundamentalmente. Jesus falava aos seus apóstolos: não fazeis ao seu irmão que não gostaria que fizesse a si próprio. Temos aí a lei da relatividade, isto é, dentro da nossa compreensão, naquele instante da vida, não faça com outro o que se ele fizesse com você, aquele estaria te machucando, te ofendendo. Portanto, essa lei de relatividade, pelos quais todos nós estamos envolvidos, faz parte do nosso cotidiano nos dias atuais. O homem, na idade da pedra, pegou uma pedra, atirou para o alto e ficou olhando para ela. A pedra veio e caiu na sua cabeça e o feriu. Falou: opa, a partir de hoje, eu não vou ficar embaixo de algum objeto que eu atirar para o alto. Assim também funcionam as leis de ação, reação, causa e efeito nos dias atuais, que estamos na era da razão, da lógica e do bom senso. Na medida que fazemos alguma coisa ao nosso semelhante, por egoísmo, por orgulho, seja qual for o sentimento, às vezes, muitas vezes, que deve ser condenado, que deve ser controlado, aquilo voltará para você na mesma força e na mesma intensidade. Se você fizer o bem, você se sentirá bem. Portanto, os irmãos, quantos irmãos nos falam que quando ajudamos alguém, damos uma palavra de solidariedade, de fraternidade, quando percebemos a oportunidade de uma palavra amiga, de uma prece a alguém mais necessitado,
somos nós os maiores beneficiados. Somos nós, é questão só de observar. Jesus não falava também que a fé de todos nós, ela é tão pequena, que se tivesse uma fé do tamanho de um grão de mostarda, diríamos, essa montanha saia daqui e vá ali. O que ele queria dizer simbolicamente, obviamente, é que todos nós temos dentro de nós a força da fé, da confiança. Quando desenvolvemos e colocamos em prática esses sentimentos, quando dominamos o orgulho e o egoísmo e a vaidade, colocamos ele num local mais apropriado, quando desenvolvemos o senso de solidariedade e fraternidade com os nossos irmãos, vamos ficando gradativamente mais fortes. Irmãos, muitas vezes dão depoimentos aqui conosco, que trabalham em UTI de hospital, por exemplo, diz que aquele momento, muitas vezes derradeiro de desencarne, aquelas pessoas que desenvolveram toda a sua vida baseada em acumular riquezas materiais, como ela lida nesse momento. E como lidam aquelas pessoas que de alguma maneira são espiritualistas, ou desenvolveram o senso de confiança no Criador, senso de confiança em Jesus, como ela também lida naquele momento. O quanto é importante esse investimento em nós mesmos, para que possamos desenvolver a fé. Como Jesus falava, a fé remove montanhas. Nós temos a força. Ele também dizia aos seus apóstolos, sois capazes de fazer o que eu faço e muito mais. Ora, Jesus curou cegos, levantou coxos. Quantas criaturas foram beneficiadas como exemplificação da força que todos nós, que ele tinha, tem e nós podemos ter também. E os seus apóstolos deram continuidade. Em inúmeros depoimentos, e até hoje nos dias atuais, a força que nós temos diante de nós de ajudar ao nosso semelhante e até a nós mesmos, a alto poder de cura. É o homem na sua jornada evolutiva que, na medida que ele vai desenvolvendo, vai se percebendo que ele tem a força, e essa força deve mover as nossas ações. Mas quando estamos com essa força sendo utilizada dentro dos princípios evangélicos de Jesus, temos a plena confiança que nós estamos naquilo que ele dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que quiser ir até Deus, que venha por mim. Ele quis dizer exatamente dentro da sua filosofia, da sua postura existencial. E essa postura existencial ninguém pode fazer por nós. É uma opção de cada um de nós. E essa opção devemos colocar em prática onde? No nosso lar, na nossa família, no nosso meio de convivência social. Procurar ser solidário quando alguém fizer alguma coisa, não revidar. É o domínio do orgulho, é o domínio do egoísmo, que ele faz parte da natureza humana, sim. Mas devemos gradativamente colocá-lo no seu devido lugar para que possamos perceber que a vida não cessa no túmulo do nosso desencarne. A vida será, temos inúmeras encarnações diante de nós. Basta que olhemos para o céu, o universo. Nós temos dificuldade em São Paulo, poluição, muita luz, muita luminosidade, mas o céu é infinitamente. Essa semana mesmo estava ouvindo na televisão que existe já catalogado mais de 700 bilhões de galáxias. Cada galáxia tem bilhões de estrelas, que dirá planetas como o nosso planeta Terra. Ora, Deus, que criou toda essa magnificência diante de nós, que fala que os espíritos são imortais, que todos nós temos a oportunidade de crescer gradativamente, e que a Terra ainda está simplesmente no segundo estágio evolutivo. Segundo, tem infinitamente estágios diante de nós. Olha o que nos aguarda, como espíritos que somos todos nós. E devemos investir em nós próprios para que possamos ser fortes, termos a fé, confiança, que se estivermos diante de uma doença, diante de um problema íntimo, pessoal, familiar, temos a força de lidar com aquele problema. E esse desenvolvimento da fé nos faz forte diante da adversidade. A adversidade poderá vir, sim, ela virá, mas estaremos fortes para lidar com ela. É o domínio do egoísmo, é o domínio do orgulho, são sentimentos que fazem parte da natureza humana, sim, mas devemos dominá-lo, administrá-lo. Deus não quis nos dar simplesmente, quando um pai, por exemplo, dá tudo para um filho, que valor ele dá às coisas? Temos inúmeros exemplos, todos nós sempre temos exemplos na nossa família, na nossa convivência social. Um pai que sempre deu carro, brinquedos em excesso, etc, etc. Que valor ele dá? Quando a gente teve só um brinquedinho para brincar, aquele brinquedo até hoje, depois de 50 anos, ainda lembramos dele. Como quando temos dificuldade de adquirir alguma coisa, quando a gente consegue adquirir com nosso esforço, honestidade e correção, como ele é importante para nós.
Portanto, os bens materiais são importantes, sim. É um direito nosso. É assim, Deus colocou no nosso mundo a oportunidade de manipular, de entender e de compreender as leis físicas e materiais. A nossa inteligência foi feita para isso. Nosso instinto de preservação deve ser mantido, sim. Mas devemos dominar o nosso sentimento para nos tornarmos fortes, porque mesmo as adversidades diante de nós, estaremos aptos a lidar com eles. O egoísmo está muito preso ao orgulho, está muito preso à vaidade, à intolerância, à impaciência e até à avareza mesmo, porque quando não sabemos lidar com a nossa parte financeira, por exemplo, se temos nosso dinheiro guardadinho, bonitinho ali, e não temos coragem de usá-lo devidamente, não temos coragem de reparti-lo, de multiplicá-lo, porque temos o medo de perder. Isso não deixa de ser um egoísmo, porque você está evitando das pessoas que estão à tua volta, os teus familiares, os teus filhos, de usá-lo e usufruir também de uma vida melhor. Então, olha como é delicado lidarmos com o egoísmo tão preso ao orgulho. Quase tudo dos defeitos, das necessidades do ser humano está presa ao egoísmo e ao orgulho. E como nós sempre estudamos, é através do deixar passar, é através da paciência, do perdão, da delicadeza com o nosso semelhante, que a gente vai começando a dominar o orgulho. Não nos magoando com tanta facilidade, não revidando, não querendo que o outro passe por situações que muitas vezes eles mesmos nos fizeram passar. É um pouco difícil? É. Mas ninguém disse que a vida seria fácil. Ninguém disse que estaríamos aqui a passeio ou no mar de rosas. E o programa de hoje chegou ao fim. Escreva pra gente, palestraemcasa@redemundomaior.com.br. E a semana que vem voltamos com muito mais para você. Até lá!